que ele não tem muita ideia de como ele acredita que Deus, que Deus é Senhor, que Deus é o Criador, que Deus é o seu Salvador, seu Redentor. Tudo isso ele acredita. Mas ele tem aquela dúvida, aquele ponto de interrogação na sua mente quando se trata de reconhecer a paternidade de Deus em si. Reconhecer que Deus é Pai, que Deus é o seu Pai. Então eu não sei como que você se dirige a Deus nas suas orações. Tem muitas vezes que eu me dirijo a Deus, a primeira fala minha com Deus, eu já me dirijo a Ele como um Deus todo-poderoso, como um Senhor da minha vida, porque eu preciso mesmo que esse Senhor venha resolver a minha causa, que Ele venha dominar. Então veja bem que eu chamo Ele de Senhor, significa que eu estou submisso às ordens desse Senhor, porque não adianta eu chamar Ele de Senhor se eu não estou sendo obediente ao meu Senhor. Agora, quando eu me dirijo a Ele como Deus, somente como Deus, que você talvez só se dirija a Ele como seu Deus, Ele é tudo isso, Ele é Deus, Ele é Senhor, é Criador, é o nosso Redentor, nosso Salvador, Ele é tudo isso, mas além de tudo isso, Ele é Pai, amém? E a gente precisa entender e conhecer um pouquinho mais da paternidade de Deus, e quando você conhecer isso, que você se aprofundar, e ter esse conhecimento da paternidade de Deus, assumir que Ele é o seu Pai, se submeter à paternidade de Deus, tudo vai ficar mais fácil na sua vida, irmão. Tudo vai ficar mais favorável, porque quando você se dirige a Ele como teu Deus, você já vem com aquela ideia de fazer sacrifício para Ele, que tem que sacrificar para esse Deus, tem que sacrificar para esse Senhor, porque se eu não fizer sacrifício, eu não tenho retorno, eu não tenho resposta, não vou ter, eu preciso sacrificar, oferecer alguma coisa, para que Ele possa me dar alguma coisa. É essa impressão que a gente tem quando a gente só fica a imagem de que Ele é somente Deus, né? Agora, quando você se dirige a Ele, reconhece a paternidade dEle, você já tenta então agora honrá-lo como seu Pai. Porque os meus filhos não precisam fazer um sacrifício para ganhar alguma coisa de mim. Eles não precisam fazer sacrifício nenhum, não precisam fazer uma corrente para ir lá em casa todo dia me agradar, fazer uma bajulação em mim, para que depois ele possa dizer assim: pai, eu estou aqui já há vários dias aqui, pensando o que fazer, porque eu quero tal coisa. Não precisa nada disso, eles já vão chegando logo direto, já pede e já resolve. Se a gente pode resolver, resolve, senão a gente vai dar um jeito, né? E assim por diante. Então você precisa entender essa paternidade de Deus na sua vida. E durante esse mês de junho, agora o restante do mês de junho, e vamos entrar o mês de julho, vamos estar falando sobre esses assuntos, né? Restaurando a paternidade de Deus em nós. E dentro desse tema, nós vamos trabalhar vários temas, vários assuntos. Por exemplo, hoje, nós vamos estar falando sobre a paternidade biológica nos conecta à paternidade de Deus. Porque para mim poder construir uma imagem de um Deus Pai para você, eu vou precisar desconstruir uma imagem que você tem de pai, do pai biológico. Mas como assim, pastor? Porque às vezes a imagem, a figura que você tem do pai biológico seu, talvez não seja o caso de todos, mas talvez de alguns, é uma figura negativa. Aí quando você vai falar pai, já vem a primeira coisa, a imagem que vem na mente, a imagem daquele pai que te maltratou. A imagem daquele pai que muitas vezes ele foi mal com você, ele não deu para você o que você precisava, ele te judiou, ele te abandonou e te deixou pelo caminho, não te cuidou direito. Então vai ser essa imagem. Então nós vamos trabalhar começando uma desconstrução, talvez negativa, que às vezes algumas pessoas têm. E vamos pontuar algumas coisas para você poder aprender um pouquinho o que é paternidade, a paternidade biológica, que é dos nossos pais, e até chegar então ao conhecimento da paternidade de Deus. Então, se você quiser mesmo, vai ser muito forte isso aqui, gente, vai ser dias de cura, amém? Vai ser dias de cura espiritual. Pensa no que eu estou te dizendo, acredita no que eu estou te dizendo. Nós vamos falar, por exemplo, hoje então sobre a paternidade biológica nos conecta à paternidade de Deus, né? Semana que vem, no domingo próximo, vou estar falando aqui sobre estabelecendo os pilares da paternidade. Você vai conhecer um pouquinho como que é. Até as pessoas que já são pai e aqueles que ainda não são pai biológico, aqueles ainda que são jovens, que ainda vão se casar, vão construir uma família, você vai saber os princípios desses pilares da paternidade. Porque hoje nós, como pai, acredito que todo mundo que está aqui hoje, tem uma certa idade, nós temos algumas deficiências na nossa vida,
que vem oriunda da criação que nós tivemos dos nossos pais. Porque às vezes nossos pais falharam com nós falhamos com nossos filhos, e se nós não trazer cura nesses dias, os nossos filhos vão errar com os filhos deles, e o ciclo vai seguindo. Então o que Deus está nos direcionando nesses dias? Para nós trazer dias de cura, amém? Dias de cura. Então domingo que vem nós vamos falar então sobre estabelecendo os pilares da paternidade. Depois nós vamos trazer então, em sequência, identificando as marcas da orfandade. Quando se fala em órfão, o que vem na sua mente? Um órfão, um menino órfão, uma menina órfã. É alguém que está abandonado. Alguém que ficou num orfanato, alguém que o pai e a mãe morreram quando era muito criança, ou então foi abandonado pelos pais e assim por diante. O grande problema hoje, mais de 30%, segundo pesquisas, mais de 30% da população brasileira, mais de 30% dos filhos, eles não têm o nome do pai no seu registro de nascimento. Porque às vezes são filhos, às vezes nem a própria mãe não sabe quem é o pai. E tanta coisa assim. Então a orfandade, ela tem trazido uma sequela muito grande para a nossa nação, para a nossa sociedade. Eu quero trazer isso aqui ao conhecimento de vocês, muitas coisas a gente vai aprender, né, sobre esse assunto, né? Então você vai poder entender durante esse período aí dessa série, você vai poder estar atualizado. Depois segue aí, então aí como você se livrar das marcas da orfandade. Eu falo para você, gente, quando eu comecei a estudar sobre isso aqui, que Deus começou a trazer ao meu coração, eu passei já vários dias, eu venho me preparando para isso aqui, para comentar com vocês, porque eu não posso chegar aqui e falar algo que eu não aprendi, algo que eu não sei, né? Então o que eu vou falar aqui é porque eu estudei, é porque eu busquei conhecimento, para me poder compartilhar com vocês. E eu confesso a vocês, gente, quando eu comecei a pensar um pouquinho sobre orfandade e meditar, eu pude identificar várias marcas de orfandade em mim. E ao mesmo tempo que eu identifiquei em mim, eu pude identificar essas marcas de orfandade nos meus filhos. Pastor, mas como assim os seus filhos não são órfãos? Aí que está o ponto, o X da questão. Existem muitos filhos que têm os seus pais vivos, os pais são pais presentes, mas ainda porque os pais não sabem lidar com a criação do filho, ele ainda acaba deixando marcas de orfandade nessa criança, nessa pessoa. Ele vai crescer e vai ter dificuldade, vai ter deficiência ao decorrer da sua caminhada. Amém? Então estou pontuando isso aqui para a gente poder, você se atualizar e ter uma ideia do que vem pela frente aí durante essa série, que vai ser uma série de cura para a nossa vida espiritual. Amém? Amém, Jesus? Estão preparados para isso? Sim ou não? Glória a Deus que estão, né? Então vamos lá. Eu quero que você abra a Bíblia aí no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 9. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 até o versículo 9. Então hoje é o tema seguinte: a paternidade biológica nos conecta à paternidade de Deus. Eu quero pontuar algumas coisas aqui que eu anotei para ler com vocês, né? Então a paternidade biológica ou pelo menos deveria ser, né, um reflexo da paternidade de Deus na vida dos filhos. Porque o que eu quero dizer com isso? Que a paternidade biológica, ela deve, né, ou pelo menos deveria ser, um reflexo da paternidade de Deus. Por que eu digo ou deveria ser? Porque é claro que tem pais que eles são um modelo para os seus filhos. Eles são um modelo de Deus para os seus filhos. Que o primeiro contato que o filho tem não é com Deus. Não é com Deus Pai, é com o pai. É com o pai e com a mãe. Então por isso que eu digo que a paternidade biológica, ela é o quê? Ela ou deveria ser, né, um reflexo da paternidade de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida dos filhos. Mas o caso de, às vezes, muitos pais não são pais exemplar, e daí então o filho vai ter uma imagem de um pai que não é a imagem que ele vai ter de um Deus. Quando se dirigir a Deus, tudo bem, mas quando reconhecer a Deus como seu pai, ele já vai criar bloqueios, vai criar barreira, e vai ter uma dificuldade muito grande de se relacionar com Deus como seu pai. O grande problema hoje da maioria do povo que está dentro das igrejas, gente, isso é um percentual muito alto, de uma porcentagem muito alta de cristãos dentro das igrejas, que ele não consegue reconhecer Deus como seu pai.
Tem pessoas aqui dentro da comunidade que já me procuraram, pessoas que um tempo atrás vieram caminhar com a gente, e a gente começou a falar muito sobre isso, e de repente a pessoa veio e disse assim: pastor, a gente não tem uma dificuldade de reconhecer, faz 15, 20 anos que estamos na igreja, mas a gente tem uma dificuldade de reconhecer Deus como nosso Pai. Por quê? Porque existem bloqueios da paternidade biológica. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Então diz um amém quando você entendeu, amém? Aleluia, eu vou saber que vocês entenderam, senão eu vou repetindo tudo de novo, né? A forma como exercemos a paternidade sobre nossos filhos vai influenciá-los no relacionamento deles com Deus e com as pessoas. Então o que acontece, né? A forma em como eu exerço a paternidade sobre os meus filhos, né? Vai acontecer o que? Vai influenciar eles no relacionamento deles com Deus e com as demais pessoas. Quando ele se casar e ter filhos, ele vai levar isso para o resto da vida. Olha o que diz aqui em Deuteronômio, você já abriu sua Bíblia aí? Deuteronômio 6 e 9 diz assim, ó: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência para seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando e quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha o que a Bíblia está dizendo sobre isso, né, nessa passagem. O próprio Deus falando para o povo de Israel. O próprio Deus falando para eles assim, orientando assim: você precisa guardar o que eu estou te ensinando hoje. E repita frequentemente para os seus filhos. Converse a respeito delas, quando estiver em casa, quando estiver no caminho, quando se deitar, quando se levantar. Escreva nos umbrais da porta. Era a forma que os judeus faziam isso. Eles escreviam, tinham o costume de escrever na entrada da porta, no portão, alguma frase relacionada à lei de Deus. Algumas coisas eles faziam, penduravam nos seus pescoços, até na sua testa, diz aqui Deus falando: amarre-a na sua mão para que eles não esqueçam. E fale dessas leis, fale desses mandamentos com seus filhos todos os dias. Todos os dias, repita várias vezes, seja repetitivo com eles. Por que Deus pediu isso? Para que eles pudessem aprender e conhecer o Deus verdadeiro. Aprender a se relacionar com Deus. Não só como Deus, mas como seu Pai. Então, a nossa infância, gente, o que você é hoje, tem muitos reflexos da sua infância. Eu quero que você entenda que esses dias aqui eu não vou pregar a palavra, eu vou conversar com vocês, eu vou trazer um ensinamento bem profundo. Se você quiser trazer no próximo domingo alguma coisa para você anotar, anote. Não vai ser um culto de pregação, de reteté, não. Vai ser ensino, amém? Porque eu tenho entendido isso, Deus tem trazido isso no meu coração, gente. Que para nós poder expandir, nós precisamos de cura primeiro. Nós não vamos crescer sem ter uma cura interior. Então nós precisamos crescer da maneira certa, da maneira correta, e isso aqui é cura para a nossa vida. Então quando um pai e uma mãe, ele não ensina para os seus filhos os desígnios de Deus, as leis de Deus, essa criança ela vai saber sobre Deus através de outras pessoas. Graças eu dou a Deus porque os meus filhos, eles tiveram, o primeiro contato foi comigo, com a pastora Rose, e depois eles começaram eles mesmos a se relacionar com Deus. Eu pude conduzir eles para Deus, para eles se relacionar com Deus. Não foi estranhos. O grande problema hoje de muitas crianças, adolescentes, jovens, a sociedade hoje que está se perdendo aí, esses jovens que estão se perdendo no caminho, é porque eles não tiveram dentro de casa pais que conectaram eles a Deus. Porque o pai nunca falou sobre Deus dentro de casa, nunca leu uma Bíblia, nunca leu um texto da Bíblia, nunca teve envolvimento com Deus. Ele se criou num ambiente onde nunca se falou em Deus, nunca foi, a palavra Deus foi assim, aquele negócio muito vago, muito frio. Então essas pessoas, elas vão poder ter um contato com Deus
Depois, lá na frente, quando alguém lhe apresenta, quando ele vai numa igreja, vai um pastor, ele ouve alguém falar, ele vai ter conhecimento. E às vezes ali já criou sequelas dentro dele, em relação a Deus, por causa da paternidade do seu pai, que não foi uma paternidade muito boa, que ele teve uma impressão muito boa. Então é por isso que Deus estava dizendo assim, ó, todos os judeus, todos eles tinham isso, e ainda existe, ainda fazem isso. Eles gravavam nos umbrais da porta, trechinho das leis de Deus, ensinavam dia e noite. A criança, já com uma certa idade, ela já sabia, se não sabia tudo sobre as leis de Deus, mas uma grande parte eles já sabiam por quê? Porque eles ensinavam dia e noite, eram repetitivos. Isso vai impregnar na cabeça da criança, vai inculcar na cabeça da criança alguma coisa sobre Deus. E porque a nossa sociedade hoje está tão corrupta, tanto sofrimento, tanto jovem aí matando, filho matando pai, pai matando filho, essas desgraceiras todas que a gente vê todo dia na TV. É roubo, é tanta coisa, é tanta desgraça, e a maioria são adolescentes, jovens, né, de às vezes 20 anos para baixo, 25 anos para baixo, e assim por diante. Por quê? Porque é uma geração doentia. Mas é culpa só desses jovens? A gente culpa eles, né? Eles que são os desgraçados, são os infelizes, e assim por diante, que a gente culpa, a sociedade culpa isso. Mas não é eles, os maiores os maiores cúmplices não são eles. Os maiores cúmplices são a geração passada que não preparou eles. Então a minha preocupação aqui com o pastor, gente, não é só com esse tempo. A minha preocupação aqui, eu estou trabalhando para preparar a próxima geração. Amém? Preparar os filhos de vocês, os menininhos que estão por aí correndo, a gente preparar eles para que eles possam ter um norte, para que você que é pai, ou você que ainda não é pai, você que ainda vai se casar, vai gerar uma família, você possa ensinar os teus filhos nos preceitos de Deus, e vai ser uma geração sarada, não vai ser uma geração doentia. Amém? Eu acredito na próxima geração, irmão. Você acredita também? Aleluia. Então o teu relacionamento com o teu pai biológico estabelece seu padrão de relacionamento com Deus. Então o teu relacionamento que você tem com o seu pai biológico, ele vai estabelecer um padrão de relacionamento com Deus. Seguindo aqui, o reconhecimento da paternidade de Deus na tua vida está ligado em como você como você reconhece a paternidade biológica. Então veja bem que isso é bem profundo, né? Então o reconhecimento da paternidade de Deus, para você reconhecer a paternidade de Deus na tua vida, está ligado como você reconhece a paternidade que você tem biológica. Pensa aí um pouquinho, fecha teu olho aí, pensa como que você imagina seu pai, como que o seu pai é para você, ou como que ele foi na sua infância. Você consegue lembrar? Qual que é a imagem que você tem dele? Ele ensinou sobre Deus para você? Ele te abandonou, quem sabe, deixou você, deixou você num orfanato, ou você, quem sabe, nem conheceu o seu pai. O seu pai talvez era aquele pai rígido, aquele pai carrasco, aquele pai que nunca te deu um elogio, nunca te tratou bem, sempre te tratou mal, sempre te desrespeitou. Talvez abusos físicos, abusos emocionais, talvez você passou. Agora eu pergunto, agora você se dirige a Deus como teu pai. Que imagem que você tem? A imagem daquela construiu-se dentro de você, no teu subconsciente, construiu-se uma imagem de um pai carrasco. Não é essa imagem que nós temos de um Deus que tem que ser desconstruída de muitas pessoas que ainda existe, de um Deus que está no céu, Deus vai te castigar. Se você errar, se você pecar, Deus vai te castigar, vai jogar a tua alma no inferno. Não é isso que as pessoas pensam? Muita gente pensa isso sobre Deus, tá? Aquele Deus, aquele Senhor barbudo, que está lá com um cajado na mão, sentado num trono, olhando para a terra e castigando as pessoas. Errou, castigo. Fez certo, recompensa. Fez certo, ganha a recompensa. Fez errado, chicote nele, castiga ele. Essa é a imagem que algumas pessoas têm de Deus. E eu quero desconstruir isso de você, cara. E veja que os nossos pais, às vezes, sem saber, eles erraram com a gente. Porque faz certo, tem recompensa. Tira nota boa no colégio, boletim, nota boa,
ganha recompensa, vai ganhar lá o presente, vai ganhar alguma coisa, vai ganhar a bicicleta, vai ganhar o carrinho, vai ganhar um skate, vai ganhar alguma coisa que ele queria. Não teve uma nota boa, não deu um bom resultado, então não tem recompensa. Quantos pais que às vezes na sua ignorância fizeram e ainda continuam fazendo isso com os filhos? Qual a imagem que vai ter de um pai? Qual a imagem que essa criança vai ter quando se dirige a Deus como pai? Que é o pai que você precisa fazer tudo certinho para que o pai possa te amar, para que o pai possa te dar recompensa. Irmão, Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus, é um Senhor, é um Criador, tudo isso eu reconheço nele, tudo isso que eu falei. Mas eu preciso reconhecer ele como meu paizão, como meu paizinho, como você quer entender. Amém? Amém? Então a gente precisa entender. Então o teu reconhecimento, para você reconhecer a paternidade de Deus na tua vida, como ele é o teu pai, está relacionado à imagem que você tem da sua paternidade biológica. Tem pessoas que têm facilidade. A minha bateria aqui do microfone, por gentileza. Aleluia. Tem pessoas que ele tem facilidade. Tem pessoas que ele tem facilidade de se reconhecer essa paternidade de Deus. Por quê? Porque às vezes ele já teve um pai, uma mãe, foi criado num ambiente onde os pais já direcionaram ele para Deus, foram pais que ensinaram os seus filhos, criaram os seus filhos nos princípios bíblicos, nos princípios de Deus. Agora, quando a gente foi criado, como eu, por exemplo, diferente de tudo isso, desse cenário que eu criei meus filhos, então a imagem que eu tenho desconstruído muita coisa, e estou nesse processo ainda, de cura ainda também, porque eu preciso também dessa cura, como qualquer um de vocês também acredito que precisa. Então é um processo que a gente entra. Deixa eu continuar lendo aqui algumas coisas, pontuando para vocês aqui algumas coisas. Quem não tem boas lembranças da paternidade biológica, tem dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus. Isso que eu falei agora. Quem não tem boas lembranças da paternidade biológica, ele vai ter dificuldade. Não que ele nunca vai reconhecer, mas ele vai ter dificuldade de reconhecer Deus como Pai. Vai ser mais trabalhoso. Vai ser mais trabalhoso. Eu não sei como que é a tua vida, eu não sei como que é o teu relacionamento, como que você se relaciona com esse Deus, com esse Senhor, se é só como Deus, se é só como Senhor, ou é também como Pai. Então você vai tirando as suas conclusões e vai fazendo a sua análise, né? Deus, ele é um Deus geracional. É por isso que todos nós carregamos a história da nossa família. Tudo que uma criança vê dentro de casa vai refletir em seus relacionamentos fora de casa. Deus, ele é um Deus geracional. E todos nós, irmãos, sem exceção nenhuma dos que estão aqui, ou até mesmo estão em casa nos assistindo, estão nos acompanhando. Quer trocar? Todos, sem exceção, todos nós carregamos a história da nossa família. Você tem uma história, o Alisson tem uma história. A gente senta lá em casa e várias vezes já contei histórias da minha vida, da minha infância, enfim, para eles, para os meus filhos. E cada um carrega com você a história da sua família. Deus é um Deus geracional, vai passando de geração para geração. Alimentos que eu gostava de comer na minha infância, até hoje eu continuo comendo, me alimentando. E por eu gostar, alguns dos meus filhos até acabaram gostando também. E é bem provável que os filhos deles vão comer esses mesmos alimentos também. Tanta coisa, você carrega com você a história da sua família. Tudo que uma criança ela vê acontecer dentro de casa, ela vai levar para o resto da sua existência. Você já parou para pensar o quanto é sério isso, gente? Com quantos anos você está? Quantos anos você está, pastor Doni? 61 anos. Você tem lembrança da sua família, da história da sua família? Carrega isso com você. E os filhos do pastor Donizete, com certeza carregam também. 61 anos ele vive nessa terra, né? Glória a Deus, com saúde, né? Bonito, forte, né? Amém?
E está aí, carregando uma história da família. E todos vocês carregam. Todos nós carregamos. E os seus filhos vão levar, quando você se casar, os seus filhos também vão carregar a história. Agora veja bem, o quão perigoso é isso e o quão bom é isso. Tudo vai depender do quê? De como o ambiente que nós vivemos. Você não tem lembrança, eu tenho certeza que tem gente aqui entre nós, que está tendo lembranças terríveis da sua infância. Está tendo lembranças assim tristes. Está tendo lembrança talvez de brigas, discórdia, desavença, agressões talvez familiar, palavrões que foi liberado. E tudo isso carrega. E alguns de nós, irmãos, conseguimos não passar. Eu pelo menos consegui fazer uma filtragem e não passar tudo o que eu vivi de ruim na minha infância para os meus filhos. Algumas coisas eu pude, como falei para vocês, eu pude identificar algumas marcas de orfandade em mim e também identifiquei nos meus filhos, que eles carregam com eles. Que eu tenho certeza que nestes dias aqui Deus vai trazer cura para nós, amém? Amém? Por quê? Porque não é porque os meus pais eram maus, é porque eles vieram de uma geração que era daquele jeito. Por exemplo, a falta de afeto, a falta de carinho de um pai dá para o filho. Poucas vezes que eu tenho lembrança de o meu pai dando um beijo no meu rosto e dizendo para mim que me amava. Que me amava, eu acho que eu nunca lembro que ele disse isso para mim. Mas pergunta, ele não me amava? Ele me amava. Ele me amava, só que ele veio de uma geração, antes dele, seus pais, que um homem não era criado desse jeito. Para criar macho, para criar homem de verdade, ele tinha que ser bruto, tinha que ser na brutalidade. E é por isso que hoje nós temos aí homens que não choram. Homens coração de gelo. Parece um gelo, ele não se dobra. Por quê? Porque foi implantado nele que para ser homem, que homem não chora, que homem tem que ser durão, que homem tem que ser brutão, que tem que ser isso. E não é, cara, não é, tem que desconstruir isso. Aí você passou isso para o seu filho, e a imagem que o seu filho tem de um pai é o pai durão, o pai brutão. E aí quando ele foi para Deus, assim, não, mas Deus é um Deus brutão, é um Deus durão, é um Deus que então já ouviu as pessoas fazerem isso? Ou falar sobre isso? Não, vamos fazer uma campanha de oração para receber tal coisa de Deus, porque a oração move a mão de Deus, já ouviu isso? Não parece isso que Deus está lá com a mão fechada, aí eu começo a orar, oro um dia, Deus abre. Oro mais um dia, Deus abre. Oro mais uma semana, 7 dias, então jejum, Deus abre 2 vezes. Então eu orei um mês, 30 dias, jejuei, Deus então libera a bênção. Olha que imagem terrível que se constrói de um Deus, cara. Não é assim que funciona. Eu oro, eu jejum, oro todo dia, tenho que buscar, tenho que orar para me santificar, para mim poder ter contato com esse Deus. Mas não posso orar e fazer campanha e pedir para Deus, fazer para Deus me dar. Porque se eu entendi meu lugar de filho, eu já sou herdeiro. Nós vamos aprender isso mais para frente, gente. Vocês estão comigo? Estão entendendo isso aqui? Então quando eu me dirijo, quando eu olho para esse Deus, só como Deus, só como Senhor, só como Criador, só como um Deus todo-poderoso, eu sinto uma necessidade de fazer sacrifício para Ele. Aí eu tenho que fazer penitência, tenho que fazer uma corrente, para Deus poder me dar. Mas quando eu entendo que eu sou filho, que Ele é meu Pai, então eu vou honrá-lo, não porque Ele vai me dar, porque tudo que Ele tem já é meu. As bênçãos não precisam correr atrás delas, é o que a Bíblia diz, elas vão correr atrás de mim, aleluia. Aleluia, você está entendendo isso? Diga para o seu irmão, diga, você é filho. Aleluia. Então veja bem que é por isso, gente, que nós precisamos ensinar com atitudes e não só com palavras. Você não ensina um filho só com palavras. Você ensina um filho com atitude. Os teus filhos eles vão crescer, eles vão aprender, não é com as suas palavras bonitas, é com as suas atitudes. Vamos assistir um videozinho aí agora. Quero que você assista esse videozinho, preste bem atenção nesse vídeo aí. Está na ponta da agulha ali, pode passar? E já eu dou sequência aqui, gente.
você poder ter, o filho ele vai fazendo o que vê o pai fazer. Eu já me peguei várias vezes tendo as mesmas atitudes que eu via que meu pai fazia. Às vezes, até hoje, às vezes coisas boas e coisas ruins, coisas negativas. Por quê? Porque se cria dentro de nós, na nossa mente, no nosso subconsciente, tudo o que você, na formação do seu caráter, na formação, quando você está se formando o seu caráter, formando as suas, tudo que está se formando ali na sua criação, a criança está aprendendo e ele vai levar para o resto da vida. Então você que é pai, você que é mãe, e você que ainda vai ser pai, você precisa aprender isso. Não é só colocar um filho no mundo e deixar Deus dará, é preciso dar exemplo. Amém? Ser o exemplo dos seus filhos. Aí você pode perguntar, pastor, mas eu falhei com os meus filhos. Ainda está em tempo de corrigir. Ainda não acabou. Se você está respirando, se você está vivo. Eu falei para os meus, sentamos aqui ontem à tarde, aqui, com os meus filhos, estávamos aqui à tarde na igreja. E eu até falei um pouquinho sobre isso aqui ontem com eles. Eu disse, eu falhei com vocês. Eu falei muito com vocês. E eu gostaria, até me deu o desejo no meu coração de ter mais um filho, pastor Dila. Para mim poder, agora eu aprendi assim o que é ser pai de verdade. Estou aprendendo na verdade. Eu disse assim, eu gostaria muito agora de ter um filho para criar. Não que os meus filhos foram, graças a Deus, estão aí servindo a Deus e fazendo as coisas para Deus. Mas eu encontrei que eu falhei em muitas coisas com eles, como pai. E eu gostaria muito de agora ter um filho para não falhar aonde eu falhei com eles. Nós vamos ver aí, Jéssica, eu trazer uma irmãzinha, um irmãozinho para vocês. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Veja isso aqui, essa frase. O pai disse ao filho, filho, tenha cuidado por onde caminha. O filho respondeu, pai, tenha cuidado você, pois eu estou seguindo os teus passos. O pai disse para o filho, filho, cuida por onde você anda, cuide por onde você caminha. O filho disse, não, pai, tenha cuidado você, porque eu estou seguindo os teus passos. Teus filhos estão te observando. Amém? Nossos filhos estão seguindo nossos passos. Então, se nós pisar no buraco e cair, é certo que ele vai cair também, porque ele está seguindo as nossas pisadas. Olha o que diz aqui em Salmos. Salmos capítulo 78, e versículo 3, versículo 4, diz assim, ó. As coisas que ouvimos e aprendemos, e que os nossos pais nos ensinaram, não esconderemos essas coisas dos nossos filhos, iremos passá-las às gerações seguintes. Louvaremos sempre ao Senhor e falaremos do seu poder e de todas as suas maravilhas que fez. Olha que palavra tremenda é essa, né? As coisas que nós ouvimos e aprendemos de nossos pais, nós passaremos às gerações seguintes e falaremos a respeito das coisas que nós ouvimos de Deus e aprendemos a respeito dele. Então é isso que eu falei, gente. Nós estamos formando, por onde nós passamos, nós estamos formatando pessoas. Nós estamos formando caráter nas pessoas. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim, ó. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Vai ficar velhinho, cabelos brancos, e não vai se esquecer dos bons ensinos. As coisas ruins que te aconteceu, o que tu vai fazer? Tente apagar, você não vai esquecer. Mas você precisa se livrar dessas coisas e não repetir, porque o duro é assim que as pessoas às vezes ele além de não esquecer, porque você não vai esquecer, porque só se tivesse amnésia para esquecer, tem coisas que a gente nunca vai esquecer, mas você precisa se desconectar dessas coisas e não repetir os mesmos erros. Eu já ouvi pessoas assim, não, porque eu fui criado assim, minha mãe fez assim, meu pai fez assim, e o pai deles fez assim, e eu vou continuar fazendo assim. Você não pode. As coisas boas, sim, devem ser repetidas para as gerações seguintes. Mas aquilo que os exemplos ruins que você teve, o que você está tendo, você precisa dizer assim, isso aqui eu não vou ser um pai assim, eu não vou ser uma mãe desse jeito, eu vou ser diferente. Amém?
Tudo que Satanás quer é colocar dúvida em nossa mente sobre a paternidade de Deus. Ele começa fazendo isso através do quê? Através da paternidade biológica. Tudo que Satanás ele quer, irmãos, é criar dúvida na sua mente, no seu coração em relação à paternidade de Deus. Porque ele sabe, enquanto você só se dirigir a Deus como Deus, você vai ter que fazer penitência, sacrifício, campanha disso, campanha daquilo, vai ver uma vida assim só atrás de bênçãos, só atrás das bênçãos. Mas quando você entender o seu lugar de filho, você vai entender que o seu filho, sendo filho, você tem direito em tudo aquilo que o pai tem. Tudo aquilo que o pai tem é dos filhos, vai ficar para os filhos. Ele é herdeiro, é o primeiro herdeiro legítimo de tudo aquilo que o seu pai tem. E daí você não vai precisar ficar mendigando. Tem muita gente que estão ali com a mentalidade de escravos, são filhos, foram libertos da escravidão, vieram para Cristo, mas continuam com mentalidade de escravo, porque não tem entendimento. Porque não entenderam que Deus é o seu pai, que Ele é o seu Senhor, sim, é o seu Criador, mas Ele também é o seu pai. Amém? Vocês estão entendendo? Satanás atua na vida das pessoas através de legalidades concedidas a ele. E talvez seus pais, sem saber, deram legalidades, e ele talvez tenha afetado, isso tenha afetado a sua vida. Às vezes os nossos pais, sem saber, porque o diabo trabalha através de legalidade, irmão. Ele não consegue entrar na vida de ninguém se não der autorização para ele. Então tem gente que está aí carregado, irmão, e tem medo do diabo. Irmão, não precisa ter medo dele. Jesus já venceu ele, amém? Eu tenho mais medo de mim do que do diabo, gente. Eu sou mais perigoso, eu sou mais perigoso do que o diabo, para mim. Que é isso, pastor? É verdade, porque às vezes a gente tem essa mania de ficar culpando o diabo. E às vezes não é, irmão, o diabo fica de boca aberta e diz assim, mas espera, eu não teria essa criatividade que esse ser humano teve, de fazer tal coisa. A mente do ser humano é tão maligna, é tão voltada para o mal, que às vezes o diabo diz assim, mas acho que ele fica se escabelando, se é que ele tem cabelo, né, gente? Porque ele fica assim, mas eu não fiz isso, estão jogando na minha conta, estão me culpando, e eu não fiz nada disso. E a gente vai jogando na conta dele. E às vezes é nós mesmos que somos maus. Mas não é porque nós somos seres maus que nascemos para o mal, é porque foi impregnado em nós caráter, foi formatado uma personalidade má em nós, na nossa criação, porque nós vemos um mundo mal, as pessoas traem, as pessoas fazem mal, as pessoas destroem, são destrutivas, e a gente diz assim, não, todo mundo é assim, todo mundo é desse jeito, e a gente começa a ser igual às pessoas. Não, você não é todo mundo, amém? Você não precisa repetir os erros que as pessoas estão fazendo, não é porque alguém te traiu que você tem que ser traidor. Não é porque alguém fez o mal para você que você tem que fazer o mal também, não. Quando você forma o caráter de Deus em você, então é o caráter, um filho, ele só vai ser reconhecido como um filho porque é formado as características de um pai no filho. É muito comum as pessoas assim, o Felipe é parecido, algumas coisas com o pai, a Jéssica com a mãe, com o pai também. O filho carrega as características do pai. Então, se você é filho de Deus, você vai carregar com você as características de pai do Deus Todo-Poderoso em você. Amém? Então, deixa eu falar um pouquinho para nós encerrar aqui, que o nosso tempo já está acelerado. O que é paternidade, irmão? Paternidade biológica. Veja bem, paternidade e maternidade não são títulos, são funções que o pai e a mãe devem aplicar na criação dos filhos. Então, paternidade e maternidade não é um título que o pai e a mãe carregam. São funções. São funções que eles têm que aplicar na vida dos filhos. É uma função diária que o pai, que o Dylan e a Aline têm os seus 2 filhos que estão crescendo ali. E todo dia tem que forjar o caráter deles, todo dia tem que ensinar. É função que tem, paternidade e maternidade. Então tem que forjar isso nos filhos. Então não é um título de pai, de mãe, mas é uma função que nós temos que exercer na vida dos nossos filhos. A base da paternidade é o quê? A maturidade. A paternidade só pode ser exercida por um adulto que se comporta como adulto. Por que nós temos uma geração doentia? Porque tem hoje muito homem muitos bebês de 80 quilos por aí, gente. 80, 70, 90 quilos, 50 quilos.
Tem uns bebezão que pesam tem esse peso, gente. Bebezão que ainda de 60 anos, de 60 quilos, de 70 quilos, que ainda estão de fralda. Porque o comportamento dele é de bebê, é de criança. Ele cresceu o corpo, engordou, pesou, pesa lá, esse peso que eu citei aqui, vários pesos, mas ele não amadureceu. As suas atitudes, atitude de menino. E então ele é uma criança, a mentalidade de criança criando outra criança. O que vai dar isso? Uma geração doentia, um povo doente, uma geração deficiente. Esses bebezãos de 70 quilos, irmão, de 60 quilos, eles não cumprem com as suas palavras, não honram a sua palavra mais. São pessoas que não têm mais palavra, que não dá mais para confiar no que a pessoa diz. Ele não tem mais responsabilidade com a família, ele não cuida mais das suas responsabilidades. Quando o carreiro estreita, quando a coisa rocha, ele pula do barco, ele vira as costas para a família, ele abandona os filhos e começa ali naquela deficiência, e assim vai, irmão. É uma geração doentia e precisa ser tratado. Então, paternidade é para pessoas maduras. Pessoa que vai enfrentar as dificuldades na vida, amém? Quando uma criança cresce em um ambiente onde seus pais não funcionam corretamente para suprir as necessidades desde a infância, essa criança vai crescer com sentimentos de orfandade. Então, num ambiente que uma criança está inserida, se os pais não funcionam corretamente, não exercem as suas funções, o pai a função de pai, a mãe a função de mãe, essa criança vai crescer com sequelas de orfandade, vai crescer com marca de orfandade. E isso vai ser destrutivo, vai ser prejudicial na sua carreira profissional, nos seus relacionamentos. Você já conhece pessoas hoje que não conseguem se estabilizar financeiramente em nada. Ele não consegue ter estabilidade financeira, ele não consegue parar em emprego nenhum. Aquela pessoa que vive sempre rodando aqui, rodando ali, ele não tem estabilidade em nada, ele nunca constrói nada, gente. Ele nunca consegue ficar em lugar nenhum, ele não consegue plantar, formar raiz. Por quê? Porque toda vez que vem um vento, vem uma coisa, ele muda. Ele acha que ele descobriu um lugar, ele está à procura de um lugar. São pessoas que têm problemas de orfandade. E nós vamos, em nome de Jesus, nesta série de ministrações, Deus vai tratar isso. Deus vai trazer cura nesse ambiente. Você acredita nisso? Eu acredito muito no que estou falando aqui, gente. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos entender que por mais que os nossos pais, estiveram sempre presentes, mas eles não funcionaram talvez como da maneira correta. Então, isso que aconteceu, forjar em nós desvios de caráter. Às vezes, eu não sou órfão, fui ficar órfão de mãe, eu já tinha 13 anos. Então, até meus 13 anos, eu tinha pai e tinha mãe. Tem filhos que ainda têm os seus pais e suas mães, mas eles são órfãos. Tem marcas de orfandade que carregam em si, porque os pais não funcionaram direito. E nós vamos aprender aqui, tu vai ver algo interessante no próximo domingo, gente. As marcas de orfandade que nós carregamos, que as pessoas carregam. É muito profundo isso. Você precisa entender para que haja cura. Não que os nossos pais foram maus, que quiseram isso para a gente, é porque eles não sabiam lidar com situações. Por exemplo, na minha casa, nós somos em 10 irmãos. Você consegue ver hoje um casal que tenham 10 filhos? É muito comum, é muito raro, aliás. É muito raro encontrar hoje casais nessa geração que tenham 10, 12, 15 filhos, que é o caso de antigamente, mais antigamente. Como que se criava 10 filhos? Se vira. Que nem bichinho do mato, né? Nós morávamos na roça, cada um pega um jeito. Eu fui o menor, o mais novo, meus irmãos já eram tudo bem
bem já crescido quando eu nasci, então eu fui um pouquinho mais protegido, mais cuidado, mas os outros, quando foi ali, aquela escadinha um atrás do outro, gente, era tudo assim, ó, tudo a torto e direito. O pai tinha que trabalhar dia e noite para poder trazer alimento, a mãe tinha que se virar nos 30 e a criançada vivia naquele fervo. Isso se formou o quê? Deficiência de caráter, porque eles não sabiam. Vamos culpar eles? É claro que não. Mas nós podemos corrigir esse percurso hoje, para que esse ciclo de problema, de maldição, não atinja a próxima geração. Vocês estão entendendo? Estão comigo nessa noite? Aleluia. Vocês acham que tem fundamento isso aqui que eu estou falando ou não? Amém? Então dá um amém mais bonito aí, gente. Aleluia. Eu falei que eu não estou pregando, tá, gente? Estou ensinando. E ensinar é diferente de pregar. Amém? Então talvez esse sentimento de orfandade pode ter afetado somente algumas áreas da nossa vida, ou em todas as áreas. Talvez a orfandade é diferente, algumas áreas ser afetado, e toda a vida da pessoa ser afetado. Então, algumas áreas, algumas deficiências ainda aparecem na gente. Medo, insegurança, estou citando aqui algumas coisas. Pessoa que tem muito medo demais. Medo todos nós temos que ter. Todos nós temos que ter medo para poder sobreviver. Agora, aquele medo que te entra em pânico, entra apavoramento e dá estresse, e você fica, e vai fazer qualquer coisa, e você entra em desespero, não sabe o que fazer, você trava diante das situações. Pegou aí? Isso aí é uma das marcas da orfandade. Mas por que gerou isso em você? Seu pai e a sua mãe eram um presente, mas talvez eles não te deram toda a segurança que você precisava. Eles não te ensinaram você a ser uma pessoa de ação, uma criança de ação, colocar o perigo diante de você, fazer você enfrentar perigo. Tudo isso. E é isso que vai forjando coragem, e assim por aí vai. Mas eles não sabiam. E nós vamos aprender isso para que a gente possa preparar a próxima geração. Amém? E curar as nossas feridas também. Fica de pé nessa noite. Então esteja ciente que se essas marcas não forem tratadas, elas serão muito prejudicial para o seu desenvolvimento, tanto profissional, quanto afetivo e como as demais áreas. Tem pessoas hoje que ela tem essas dificuldades nas amizades. Tem pessoas que ela não consegue ser fiel nas suas amizades. Por quê? Porque às vezes ela se criou num ambiente onde viu o pai e a mãe serem falsos com as pessoas. Ela se criou num ambiente onde viu, ela se criou daquela forma. Ela se criou do jeito que ela viu, ela vai proceder. E isso vai trazer o quê? Deficiência para ele, e ele vai reproduzir para os filhos dele, e vai viver uma vida sofrida. E o que o nosso pai quer? Ele quer nos curar dessas marcas da orfandade, para nós poder ter o reconhecimento dele como pai, tratar as raízes aqui dentro, e daí nós vamos ficar pessoas curadas interiormente, porque a maior doença, gente, que escuta o que eu estou falando aqui, a maior doença hoje que está matando as pessoas, que está definhando as pessoas, não é as doenças físicas, é as doenças emocionais. Nós temos hoje um percentual muito grande de crianças, gente, criança, 5, 6, 7, 8 anos, crianças que já estão com depressão, crianças depressivas. Por que será? Por que será que essas crianças estão depressivas? Por que essas crianças já estão se envolvendo sexualmente com 7, 8 anos? Por quê? Que essas crianças já estão se formando neles características de homossexual. Por que será que uma criança de 4, 5 anos já está se tocando nos órgãos genitais, um do outro, no colégio, na escolinha, e assim por diante? Por que será? Porque estão vendo coisas explícitas dentro de casa, com seus pais, ele está se formando, ele está vendo, e isso vai gerando o quê? Cara, isso aí vai trazer algo desenfreado, uma destruição, uma catástrofe para as crianças, para a próxima geração. E eu como pastor, como líder, como ministro de Deus, eu tenho que falar isso, gente. Você não é obrigado a fazer o que eu ensino aqui, mas eu sou obrigado a ensinar.
Você não é obrigado a gostar do que eu estou falando aqui, mas eu sou obrigado a falar, porque eu tenho uma missão na terra, e a missão que eu tenho na terra é dar destino para as pessoas, é dar norte para as pessoas, é direcionar as pessoas ao Pai, porque eu tenho entendido o meu lugar de filho, e eu preciso conectar as pessoas, o máximo de pessoas que eu puder, conectar a Deus. Eu sei que ensinamento como esse aqui não dá ibope, gente. A gente não ganha seguidor, a gente não ganha curtida, a gente não ganha coraçãozinho, a gente não ganha batida nas costas, meus parabéns, a gente não ganha nada disso, mas não é atrás disso que eu estou, entenda isso. Eu estou atrás de almas para Jesus, eu não estou atrás de seguidores para mim, eu estou atrás de seguidores para Jesus, formar discípulos para o meu mestre. Essa é a ideia de nós ter essas portas abertas. Porque se eu quisesse fazer seguidores para mim, gente, eu ia fazer, cara, vocês iam ver doideira aqui, gente. Vocês iam ver coisa louca aqui acontecendo, e, meu Deus, ia ter seguidores aqui, seguidores ali, bata nas costas aqui, aplauso aqui, não, mas não é isso que a gente quer. A gente precisa dar destino para essa geração. Essa geração futura, esses meninos que estão crescendo aqui nessa comunidade, e aqueles que nos assistem, aqueles que nos acompanham por aí, eles precisam ter norte na vida. Essa semana foi uma das semanas que eu fiquei feliz, mais uma vez. Bateu na porta de casa lá um menino que eu vi ele crescendo, andando de bicicleta, de skate, depois de moto, e agora ele leva lá um carro, diz: pastor, aqui ó, vou mostrar o carro que eu comprei. Um carrão assim, coisa mais linda, vermelhão, cor do Internacional, né, Igor? E ora para mim, pastor, diz assim: cara, você é o cara. Eu vi você menininho quando vim para Telêmaco Borba, ranhantinho por aí. Mentira, não era nada disso, né, Igor? Andando de bicicleta, de skate, depois de moto, agora está lá com um carrão. Eu disse: isso é isso que eu quero dessa geração, é ver essa geração curada. Tem alguns aqui que eu vi aqui, chegou na igreja, irmão, todos alinhados, hoje estão aí, irmão, conquistando, seguindo em frente. Eu falei outro dia para o Robson, para a Tainá, eu disse: vocês são um orgulho para mim. Eu disse: vocês são um orgulho para mim, vocês são um exemplo para muitos aqui, que pessoas que querem bom exemplo, olhem para vocês, porque vocês começaram meio desatravessado e se alinharam, e hoje está aí, cara, trabalhando num banco, sendo abençoado por Deus, e assim por diante. Por que eu estou citando aqui? São exemplos de pessoas que eu vi. Outro menino que não está aqui hoje, que está se recuperando em casa, João e a Bruna, começaram também ali, a gente viu crescer, e hoje estão aí formados, conquistando a sua casa, seu carro, a sua vida, uma vida digna, abençoada, estabilizada, e só tem a crescer cada dia. É isso que eu quero dessa próxima geração, irmão. Eu não quero ver deficientes por aí, caindo na sarjeta, e levado à toa pelo vento. O vento sopra daqui, vai para lá, o vento sopra daqui, vai para lá, e assim por diante. Eu citei aqui 2, mas eu podia citar aqui mais gente aqui, muito mais pessoas aqui que a gente viu começar, e estão crescendo, e estão desenvolvendo, e Deus está abençoando, está formando família. Tem aqui a Luana, o Luiz, está aí o menininho deles, não está aqui hoje, né, por causa da restrição, mas estão aí também estruturar família estruturada. Às vezes começou mal, mas não importa, começou mal, dá para acertar, irmão, dá para corrigir o percurso. Começou mal, mas já construiu uma família, já tem um filho que é o maior presente de Deus, e está sendo criado dentro dos regulamentos da Bíblia, da palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso? É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos nesses dias, igreja. Não precisamos de discurso bonito em cima de púlpito, pregações bonitas para ganhar seguidores. Isso não adianta mais, Deus não quer mais isso. Deus já está com a paciência cheia disso, irmão. Deus, Ele quer curar a sua igreja, Deus quer curar o seu povo. Ah, meu Deus, você está entendendo isso aqui nessa noite? Eu profetizo cura nessa geração. Eu profetizo cura na próxima geração, em nome de Jesus. Adore o Senhor. Se você acredita nisso, chega, irmão, de baboseira. Chega de falar besteira, irmão. Ficar ali com medo de ensinar verdades como essa, irmão. Isso não desvia pessoas. Isso ensina pessoas. Isso dá norte para pessoas.
Ah, meu Deus. Agora a pessoa que gosta de festinha, a pessoa que gosta de oba-oba, pessoas que gostam de malabarismo, aí irmão, aí pode procurar onde quiser, que tem muito por aí, irmão. Mas quando você se trata e quer cura, e quer destino para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família, é a palavra de Deus que nós precisamos nesses dias. Oh, meu Deus. Fecha teus olhos aí, profetiza sobre a tua geração. Somos os seus filhos. Nós profetizamos, Pai, que aonde nós erramos como pai, eu oro por você agora que falhou como pai, você que falhou como mãe, eu profetizo a cura. Não se culpe porque você errou. Você deu para os teus filhos o que você não tinha, o que você não recebeu. Deu-lhes o direito. Em nome de Jesus eu profetizo uma cura, eu profetizo uma restauração na tua geração. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Vai haver cura de Deus nesses dias. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos. Recebe aí onde você está nessa noite. Aonde você está nessa noite, eu profetizo. Recebe aí agora, na tua casa, na tua vida, na tua família. O espírito de orfandade vai cair por terra nesses dias. E a paternidade de Deus vai ser estabelecida sobre a tua casa. A paternidade de Deus vai ser estabelecida sobre a tua geração. O Pai adotou. A presença do Pai, recebe a essência do Pai. Eu era órfão, recebe a essência do Pai vindo sobre a tua casa, assumindo o controle da tua família, em nome de Jesus. O Pai me adotou, em nome de Jesus. O seu amor, oh, aleluia. Santo, obrigado. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. Eu queria convidar você, irmão, sem perda de tempo, nosso horário já avançou.